Fala, maninho, beleza? Então agora a gente finalmente vai entrar na parte do CRUD, a prática, né? A gente já fez as rotas, já entendeu o Mongo, enfim. Agora a gente precisa realmente botar a mão na massa e fazer acontecer os registros, a deleção, exclusão, atualização, criação, tudo via pelas nossas rotas, né? E fazer isso de uma forma prática aí, finaleira mesmo, beleza? Então vamos aqui nosso Google Chrome, eu já tenho ele aberto aqui, já estou com ele aberto. E a gente vai começar pela criação de um registro, tá? Vamos começar pela criação. E vocês já bem sabem que a criação ela vem pelo post, pela rota post, que a gente já deixou preparadinha aqui. Só que a gente estava com um probleminha aqui, né, no body, não tava, enfim, a gente não estava conseguindo fazer o parse do JSON, e a gente vai arrumar isso agora, tá? Então é bem fácil arrumar isso. A gente vai usar uma lib chamada body parser, tá? E essa lib trabalha junto com o Express, beleza? Então eu vou deixar o link dela aqui, tá? npm package barra body parser. Então a gente lá embaixo ela tem as especificações de como usar, um exemplo, né? A gente vai instalar ela normalmente aqui. Ctrl C, vou vir aqui, vou parar o meu servidor, vou aumentar um pouquinho só aqui, yarn add body parser. Instalou rápido, né? O yarn é muito rápido. E aí eu vou dar o yarn start de novo, só para startar o nosso servidor. E aí como que a gente usa isso? A gente, na verdade, tem duas opções aqui, tá? A gente pode usar ela para JSON, que é o que a gente quer, tá? Para ele parsear JSON, e a gente conseguir recuperar esse JSON depois. E a gente pode parsear para URL encoded, tá? Esse URL encoded é quando a gente for enviar os dados de formulário que não são JSON, tá? Se você for vir aqui no Insomnia, aqui, por exemplo, no post, eu tenho aqui a opção de JSON, ó, mas eu tenho essa opção aqui, ó, Form URL Encoded, tá? Que aí é chave e valor, tá? É um outro tipo de envio de formulário. A gente não vai utilizar esse envio nesse curso, a gente vai utilizar só o JSON mesmo, tá? Então, vou pegar só a parte ali do JSON, aqui, essa parte aqui do JSON, e é simplesmente chamar o body parser, né, e depois usar ele, né, no nosso aplicativo, como está aqui. Então, vou vir aqui, const body parser é igual a require body parser, certo? Vou vir aqui onde eu faço a utilização, app.use, ou melhor, já até tenho colado aqui, né, copiado, app.use body parser .json, tá? Dessa forma a gente consegue aí já recuperar o nosso conteúdo da requisição, tá? Então eu vou alterar aqui no post para exibir exatamente o que a gente está mandando, tá? Vou vir aqui no Insomnia, vou enviar e olha só, o servidor já está conseguindo recuperar exatamente o JSON que a gente envia ali, tá? Agora sim, a gente precisa de alguma forma começar a cadastrar os dados no nosso banco de dados, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é a conexão com o banco de dados, certo? Só que eu vou começar a dar uma organizada melhor aqui no projeto, começar a ter um pouquinho mais de organização aqui no projeto, tá? Então eu vou criar uma nova pasta aqui no projeto, ela vai se chamar SRC, tá? Dentro da pasta SRC eu vou criar uma outra pasta chamada routes, ou routes, né? Essa pasta routes é onde vai ficar os nossos arquivos de rota. A gente vai tirar as rotas daqui, tá? Para não ficar muita coisa no arquivo só. Então eu peguei tudo que tem de rota aqui, né? Até o delete, do get até o delete. Tirei. Vou vir aqui em rotas. Vou criar um novo arquivo, botão direito, novo arquivo. Vou criar aqui main.routes.js, tá? Então é o nome do arquivo, no caso eu coloquei main, mas poderia ser qualquer coisa, né? Pode ser, por exemplo, filmes.routes.js, tá? E aí o .routes.js, sempre que é um arquivo de rota, você coloca assim, tá? Não é obrigatório, mas é uma questão de organização mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou começar a nossa estrutura de arquivo de rota, né? Que ela é um pouquinho diferente. Então eu vou dar um const express, tem que importar o express aqui também, é igual a require express, beleza? E aí aqui eu preciso chamar um carinha chamado router, const router vai ser igual a express.router, tá? E aí lá no final eu vou dar um module.export
nesse router. Beleza, mas o router ele está vazio, né? O router é como se fosse ele vai exportar, né, para o nosso arquivo aqui no index, que a gente vai chamar depois as rotas, essas rotas da maneira correta. Mas como que a gente coloca as rotas aqui, né? Vou dar o Ctrl V aqui do que a gente tinha lá no nosso arquivo e vou substituir tudo que é app por router, tá? Simples assim, ó. Substituir tudo. Ok, já tenho o meu arquivo de rotas aqui. Agora eu preciso referenciar esse cara lá dentro do meu arquivo JS. Como que eu faço isso? Vou vir aqui, vou const routes, né? Igual a require. Vou importar a nossa rota, que está no /src /routes /filme.routes, tá? Não precisa colocar o JS, ele já pega automático. Beleza? Agora eu vou instanciar essas rotas aqui. E como que a gente faz isso? Como que a gente coloca a rota para trabalhar? Então é o seguinte, eu venho aqui em app.use e eu simplesmente passo dois parâmetros aqui para o meu user. Primeiro, qual vai ser o prefixo da rota, né? Então simplesmente vai ser barra. Eu já vou explicar isso para vocês, mas só coloquem isso por enquanto. E qual vai ser o arquivo de rotas, que no meu caso vai ser o routes aqui que eu importei, tá? Dessa forma, minhas rotas vão continuar funcionando da mesma forma. Se eu vier aqui no navegador, deixa eu ver. Se eu vier no meu navegador e der um localhost 300, funciona da mesma forma, tá? O que acontece é o seguinte, esse barra aqui, ele é o prefixo de todas as rotas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, filmes, todas as minhas rotas aqui, o barra ID, todas as rotas daqui, elas vão ficar depois de barra filmes, tá? Tanto que se eu der um aqui, ó, não vai funcionar. Agora, se eu der um barra filmes, é o prefixo, né? E ele vai continuar funcionando todas as rotas, só que depois do meu prefixo filmes, porque eu coloquei um prefixo global aqui, tá? Então, vou deixar o barra só, porque o barra é o nível raiz, né? Então, ele vai ficar da mesma forma que estava funcionando antes. Beleza? Isso serve para se você tiver, por exemplo, rotas de usuário, você separa. Todas as rotas de usuários vão responder no barra usuário barra alguma coisa. Se tiver rotas de favoritos, então é barra favoritos. E dentro do seu arquivo de rotas você continua só barra ID, com put delete de uma forma simples, porque ele sabe que vai responder, mesmo aqui não estando, né, o prefixo, ele vai pegar esse prefixo daqui, de fora, tá? Então é mais ou menos isso. Então vou deixar o barra routes ali, tá funcionando, beleza? Agora a gente precisa fazer o seguinte, começar a cadastrar os nossos arquivos no banco de dados, certo? Então a primeira coisa, a gente arrumou as rotas, ok? Vamos conectar com o nosso banco de dados. Então aqui, para isso, a gente vai utilizar um cara muito legal, tá? Chamado Mongoose. O Mongoose é um framework JavaScript para trabalhar com o MongoDB, tá? Então a gente sabe que o MongoDB nativamente ele não é, a gente não consegue trabalhar com JavaScript com ele, só via terminal, via shell, né? E aí os caras criaram esse framework para a gente poder trabalhar com o JavaScript no MongoDB, beleza? Então a gente tem que instalar ele no nosso projeto, assim como a gente instala todos os outros, né? Os outros módulos. Vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um yarn add Mongoose, tá? Para ele instalar. Ok, instalei o Mongoose. Yarn start para iniciar nosso projeto de novo. E aqui no Mongoose a gente tem um exemplo de conexão de banco de dados. Então simplesmente a gente tem que chamar o Mongoose, né? Vou lá no nosso projeto, vou instanciar o Mongoose. Const Mongoose igual require Mongoose. E a gente precisa dar esse Mongoose connect aqui com a nossa base de dados, passando alguns parâmetros que eu não vou explicar nessa aula, tá? Então é basicamente essa linha aqui, mongoose.connect. Aí eu vou botar aqui, ó. Pode ser aqui mesmo, ó, mongoose.connect. E aí é assim mesmo, tá? MongoDB, porque o protocolo é MongoDB, né? Localhost, aí a porta padrão do Mongo, que é 27017, e aqui é o nome da base. Qual é a base de dados que a gente criou lá? É a base de dados Netflix, né? Então, eu vou colocar aqui Netflix. A partir daqui, a gente já tem conexão, tá? Com toda a nossa base de dados, com a nossa tabela, com as nossas tabelas, né? Teoricamente, a gente já consegue inserir dados, criar tabelas, criar collections
enfim, fazer toda a questão de CRUD aqui no na nossa base de dados, tá? Aí vamos fazer isso na prática, né? Só que para fazer isso a gente precisa criar o que chamamos de model, tá? Então, lembra que eu falei que a gente precisa definir quais tipos de documentos vão ser guardados e quais as propriedades esses documentos vão ter? Porque esses documentos, na realidade, são nada mais nada menos que objetos. Então, esses objetos precisam ter definido chave e valor e os tipos deles, né? Para o Mongoose ou para o MongoDB poder guardar da forma mais adequada possível. Se é um array, a gente tem que dizer que o tipo de dado é um array, ou é uma string, ou é enfim, um float, um número. Então, a gente faz isso através dos modelos. Os modelos nada mais são do que um mapeamento da estrutura do objeto que a gente vai guardar, tá? Vai ficar mais claro isso agora no exemplo. Então, vou vir aqui em src, botão direito nele, e vou criar uma nova pasta, new folder. E essa pasta vai se chamar models. Models, ok? E a gente vai criar o primeiro model aqui. Botão direito, new file, eu vou criar aqui um model chamado filme. Filme.js, porque a gente quer guardar um filme, tá? Note que o nome do model, claro, eu já tinha criado aqui a tabela, né? Eu vou até excluir essa aqui, vou excluir, deixa eu ver aqui, vou deletar, ó, botão direito, drop collection, e aí ele pede para mim colocar o nome, filmes, vou excluir. Tô com uma base de dados. Na verdade, ele exclui. Quando só tem uma collection, ele exclui a base, mas ok, beleza, tranquilo. O Mongo vai criar isso pra gente. Então, o nome que eu quero, por padrão, né, ou por convenção da minha collection, da minha tabela, eu coloco no nome do model, tá? O model, praticamente, ele vai ser uma referência da collection, tá? Da tabela, digamos assim. Como é que eu crio um model? Simples. Eu referencio o Mongoose de novo aqui, né? Chamo Mongoose. E aqui eu defino uma variável, tá? Com o meu model. Então, é o seguinte, const filme vai ser igual mongoose.model, aí o nome do model é filme, né? E eu tenho um objeto onde eu declaro quais vão ser as propriedades desse meu filme, desse meu objeto filme. O que eu quero guardar do filme na realidade, né? Essa é a pergunta. O que você quer guardar? Então a gente tem vários tipos de dados para poder guardar. Por exemplo, eu vou guardar o nome do filme. Então eu vou colocar aqui, ou título, né? Título. O que esse título vai ser? Qual tipo de dado? Ele vai ser uma string. Pronto. Beleza, tranquilo. O que eu vou guardar mais? Eu vou guardar os atores. O que os atores vão ser? Eles vão ser um array, né? Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Posso colocar um array aqui, né? Ou posso simplesmente... Bom, deixa assim, só um array, tá? Um array de strings, na realidade. Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso simplesmente colocar assim, string. Assim eu digo que é um array de string, ele não vai aceitar nada diferente do que um array de string. Não vai aceitar números nem nada, tá? Mas eu vou colocar só array aqui por enquanto. Array. O que mais eu vou ter? Eu vou ter o ano de lançamento. O ano vai ser um number, né? Tranquilo. O que mais eu vou ter? Eu vou ter detalhes do filme. Esse detalhes, ele pode ser um objeto, então é object. O que mais eu vou ter? Eu posso ter premiações. Premiações vai ser o quê? Um array de objetos. Então eu coloco array aqui, né? E coloco object, tá? Simples assim, simples, fácil e rápido, tá? Então a gente define como vai ser o esqueleto, a estrutura dos dados que a gente quer guardar. E depois simplesmente a gente dá um module.exports e o nome da nossa variável aqui que a gente definiu como sendo o nosso model. Beleza? Só isso. A partir de agora a gente consegue importar esse model e começar a trabalhar para inserir os dados nele. Tá? Então, bora para cima. Aqui no index, o que eu preciso fazer? Nada, porque a nossa rota não está aqui. A nossa rota está aqui em routes, né, que é onde a gente vai trabalhar com o arquivo. Então, no routes filmes, eu vou importar o model filme, porque o nosso arquivo de rotas, todo o CRUD dele vai ser relacionado a filme, né? Nada mais lógico. Então, eu vou importar o model aqui. Const filme, vou colocar com letra maiúscula, tá? É igual a require, e aí ponto barra, para voltar a um nível de pasta, né? Porque eu estou em routes, eu quero voltar, e para src e depois ir para models. Então, ponto barra para voltar, models barra
filme, tá? Não precisa do ponto .js, ele já detecta automaticamente, ok? Então eu quero criar um registro aqui, né? Com o que eu passar aqui. Então simplesmente eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o body ali que está me retornando tudo que eu recebo, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um async aqui na nossa função, que eu não vou explicar isso aqui, não cabe aqui na aula, tá? Mas basicamente o async é para quando eu quero usar o await aqui. O await ele vai falar para mim o seguinte: enquanto o que estiver depois do await não executar, não passa para a linha de baixo, não, ele pausa a função, né? Não continua na linha de baixo. Isso porque as funções de CRUD do Mongoose, tá? Para inserir, para deletar, para atualizar, elas são funções de promise, tá? De promessa. Então a gente precisa esperar elas executarem e retornar a resposta para a gente, para depois a gente dar o REST-JSON no resultado, tá? Então vou dar um await aqui para esperar. New filme, novo filme. E aí o que eu passo aqui? Olha só, ele já me dá um documento. Eu preciso passar um documento do tipo filme, né? Então eu vou passar o body aqui, que eu vou chamar ele de filme em minúsculo, tá? Vou passar o filme que eu recebi, ponto save, tá? Isso aqui é do Mongoose, tá, pessoal? De novo, o Mongoose é uma ferramenta, uma camada JavaScript para a gente poder trabalhar com MongoDB. E é assim que a gente salva um documento no Mongoose, tá? E aí, depois eu vou dar um res.json aqui em duas coisas, tá? Padrão. Uma flag chamada error, que o erro vai ser false, tá? E outra flag que é o filme, tá? Na verdade, eu vou dar aqui um const response, vai ser igual ao resultado aqui, né? E vou dizer que filme vai ser o resultado, tá? Então, estou retornando uma flag erro false e o filme é o resultado do que o Mongoose me trazer, tá? E aí, aqui, por dentro de tudo, eu vou fazer o seguinte, uma coisa padrão, tá? Try catch. O bloco try catch, ele recebe dois blocos de código praticamente, né? No try, ele vai tentar fazer alguma coisa aqui dentro, né? Try é literalmente tentar. E se ele não conseguir, se ele falhar em alguma linha desse processo, ele vai partir para o catch e vai me dar nessa variável error exatamente o que deu errado, tá? Então, se executar esse bloco de código aqui, eu sei que deu erro. Então, aqui no res.json, eu vou fazer o seguinte. Vou dar o error true, deu um erro, né? E aqui eu vou dar o message do error.message, tá? Porque o erro ele é um objeto que tem o código, etc, etc, mas só o que importa é a mensagem do erro, que está numa chave chamada message, tá? Então ele vai apresentar em tela se der algum erro aqui, um erro true, e o message, a mensagem do que deu erro, qual linha, o que aconteceu de errado, beleza? Então se eu der um post aqui, vamos ver, se eu der um post no Insomnia, olha só, ó, error false, e ele inseriu atores vazio, premiação vazio, e criou só o ID. Se eu for aqui no nosso banco de dados, ó, vou atualizar aqui, já tem o Netflix, tem o filmes, ele criou do zero pra gente, ó, e tá aqui o nosso registro, ó, tá vazio atores, tá vazio premiação, tá vazio tudo, né? Vou excluir esse registro aqui e vou adicionar uma coisinha lá no nosso model só para vocês saberem, tá? Então eu não posso inserir registros vazios, né? Como que eu faço essa validação, se está vazio ou não? Então aqui no título, por exemplo, eu vou colocar um objeto, tá? E aqui eu vou colocar type string, beleza, vai ficar a mesma coisa, só que aqui eu vou colocar um required true, tá? Required true. O que esse required true vai fazer? Ele não vai deixar eu inserir este campo vazio, tá? Não vai deixar. E você pode testar isso nos outros objetos aí, eu vou deixar só no título. Tanto que se eu mandar de novo, ó, ele vai cair lá no catch, error true, e o message vai ser assim, ó, film validation failed. The path título is required, tá? Então ele está pegando a nossa validação certinha lá no bloco de try catch. Beleza? Agora vamos enviar um JSON válido, tá? Título do filme. Filme, teste. Atores é um array, né? Atores. Então eu vou mandar um array aqui, que vai ser ator 1 e
ator 2, só que tem que ser em aspas duplas, né, aqui. Ator 1, ator 2, beleza. O que mais? Eu vou ter um ano, e esse ano vai ser 2020. Vou ter aqui um detalhes, que é um outro objeto, né, dentro. Então, detalhes. Esse detalhes, ele vai receber um outro objeto que pode ter o parâmetro 1, que vai ter, sei lá, 1, e o parâmetro 2, que vai ter, sei lá, 2, né? Por exemplo, e eu vou ter as premiações. As premiações vão ser um array, né? Um array de objeto. Então, eu vou ter um array e dentro do array eu vou ter objeto com o título da premiação, que vai ser premiação, teste, por exemplo, e o ano da premiação, que vai ser, sei lá, 2020, por exemplo, tá? Então, esse é um JSON válido conforme o que a gente disse aqui, que é válido. E aí eu vou inserir, vou mandar. Mandei, olha só que bonito, error false, e ele disse exatamente como que ele, o que ele inseriu no banco de dados, né? Olha só, os nossos atores, as premiações, o ID que ele criou automático, o ano, os detalhes, ele cria uma versão aqui, né? Porque o Mongoose ele faz gerenciamento de versão de documento. Então, se a gente atualizar, a versão teoricamente vai ser 1, 2, 3, conforme as atualizações que você fizer, tá? E se eu for no banco de dados aqui e der um refresh, vai estar aqui, ó, ator, array 1, 2, premiação é um objeto, né? Um array de objetos, o 0 é premiação teste 2020, título, ano, detalhes que é um objeto. Então, olha o que a gente conseguiu fazer em poucos minutinhos aí, né? Olha o poder que tem o Mongoose com o MongoDB e o Node. É muito poder. E nas próximas aulas a gente vai finalizar, então, o resto das operações de CRUD, beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!